E o Flamengo segue vivo na Libertadores, vitória importantíssima contra a LDU, jogando no Maracanã por 2-0. E tem tudo a ver com as adaptações do Flamengo para essa partida, isso porque a LDU começou se defendendo em um esquema tático, o Flamengo soube aproveitar ali os espaços que apareciam por conta dessa organização, mas rapidamente o treinador da LDU mudou o desenho defensivo, e aí o Flamengo passou a também explorar melhor os espaços da segunda organização da LDU. Mas vamos entender melhor como tudo isso aconteceu. Só lembrando que o software que eu vou utilizar para fazer essa análise é o Game Vision Pro. Você pode começar grátis aí, fazer suas próprias análises, desenhar nas imagens, fazer aqui gráficos, relatórios, tudo que eu for utilizando aqui foi tudo feito utilizando o Game Vision. O link para você baixar grátis o Game Vision aí no seu computador tá aqui na descrição. E como era de se esperar, o Flamengo jogando em casa foi avançar o bloco de marcação para pressionar a saída de bola da LDU. E nesse caso aqui, quando a LDU tinha a posse de bola no seu campo de defesa, o Flamengo utilizava aquela marcação-pressão que a gente já viu aqui em várias outras análises. Geralmente então o jogador mais próximo da bola, nesse lance aqui você tá vendo aqui, é o Bruno Henrique, ele vai pressionar, enquanto os outros jogadores aqui, o Arrascaeta, aqui pela esquerda a gente tem o Michael, eles vão em um primeiro momento ficar um pouco mais recuado, mas caso as linhas de passe aqui sejam acionadas, definitivamente eles vão avançar ali pra pressionar. É dessa maneira então que o Flamengo vai tentando deixar a bola mais quente ali pros jogadores que estão tentando fazer a saída de bola. Agora, no começo do jogo, qualquer pressão que a LDU já sofria ali na sua saída de bola, o time não procurava as rotas de passe ali pra tentar avançar pelo chão de uma forma mais consciente. A LDU já fazia isso, ó, dá uma olhada. À medida que o Bruno Henrique for pressionar ali, o zagueirão já vai levantar a cabeça e já vai tentar uma bola mais esticada. Geralmente essas bolas mais esticadas favoreciam a defesa do Flamengo, mas a LDU não é aquele time extremamente vertical que tenta sair na bola longa o tempo inteiro. O time por vários momentos tentou sair no chão ali, tentando trocar passes. Como por exemplo nesse lance, aqui o Flamengo já tá mais ainda em bloco alto, né? Ali tava naquele lance anterior, tava mais em bloco médio, aqui a LDU tá lá no seu campo de defesa, né? Última faixa do campo, a linha defensiva mais aberta, os dois meio-campistas aqui se apresentando. Nesse caso, o Flamengo faz aquele primeiro combate ali com 4 jogadores, aquele gatilho de pressão que a gente já viu. Geralmente o Gerson avança um pouco mais, principalmente quando a saída de bola do adversário vem aqui pegando o lado direito da defesa do Flamengo. Agora, de maneira geral, o Flamengo mostrou uma marcação-pressão muito encaixada. Perceba como a LDU vai tentar avançar por ali, o Wesley avança pressionando, o Luiz Araújo recua dobrando e o Flamengo consegue recuperar a posse de bola. Tudo isso para mostrar um ponto muito importante. Muitas vezes na marcação-pressão, que vem sendo assunto aí de várias discussões, se a marcação-pressão do Flamengo funciona, quando a Arrascaeta tá em campo, ou quando o Pedro tá em campo, como não foi o caso dessa partida, será que perde qualidade? Será que perde ali intensidade? Muitas vezes na marcação-pressão, se os jogadores, mesmo que eles não tiverem muita pegada de marcação ali no primeiro combate, mas fecharem bem os espaços, pode acabar acontecendo situações como essa. O bloco alto do time continua funcionando, mas a bola recuperada é ali na faixa do meio ou na linha defensiva, mas o papel ali do primeiro combate dos atacantes geralmente é muito importante para não ter aquela bola de recuo e principalmente recuar dobrando a marcação. Então, pode perder um pouco de pegada de marcação sim, mas isso não compromete de uma maneira geral o funcionamento do bloco alto como um todo. Afinal de contas, a bola pode ser recuperada em uma dessas 3 linhas, em especial ali na linha do meio que funciona muito bem do Flamengo, principalmente quando o Wesley avança ali para ajudar o meio-campista, ajudar o De La Cruz, ou ajudar aqui os jogadores que vão recuar aqui para dobrar a marcação, no caso aqui o Luiz Araújo. Eu vou mostrar para você um gráfico que vai ilustrar muito bem a eficiência da marcação-pressão do Flamengo, em especial no primeiro tempo, mas em alguns momentos essa marcação-pressão acabou oferecendo alguns espaços. A gente já tinha visto aqui em outras análises vários times que conseguiram mostrar boas dinâmicas ali para conseguir superar o bloco inicial do Flamengo, mas que acabavam tendo dificuldades para conseguir superar a linha defensiva, pensando então nesse bloco alto como um todo, né? O primeiro combate nem sempre é o maior desafio. Aqui a LDU vai fazer um passe aqui recuado pro goleiro, o zagueiro que fez o passe aqui, o Bruno Henrique, corta aqui a linha de passe, né, avança fazendo aquela marcação, aquela cobertura com sombra, né, tentando tirar a linha de passe, mas nesse caso uma possibilidade que se abre é justamente uma tabela de 3 jogadores, né, o goleiro vai dar um tapa aqui pro meio campista recuando e ele vai abrir lá na esquerda novamente com o zagueiro, ó. E é dessa maneira então que a LDU vai conseguir ganhar as costas desse primeiro combate aí do Flamengo. A bola fica meio viva ali na fogueira, né, mas o zagueirão avança ali, ó, e na dividida ele consegue ganhar do Luiz Araújo e vai dar prosseguimento na jogada. A LDU vai conseguir em um primeiro momento avançar de forma mais vertical. Nesse momento, dá uma olhada no desenho defensivo do Flamengo, né? Aquele primeiro combate com 4 jogadores. Os meio-campistas aqui, mas recuando, sempre próximos de onde está saindo a jogada. O Gerson nessa partida junto com o De La Cruz e principalmente os pontas, né? O Luiz Araújo recuando para tentar dobrar a marcação, mas se você analisar o ponta da inversão, a marcação-pressão do Flamengo não marca aqui com o encaixe ponta lateral, perseguição mais longa. Geralmente o ponta fecha aqui, muitas vezes a gente viu o Michael batendo de frente com o volante aqui da LDU, né? O volante direito. E por conta de um lateral sempre avançar para ajudar
ajudar aqui a fazer essa linha do meio, nesse caso aqui é o Wesley, a linha defensiva corre pro lado, né? O trilho corre aqui, ó. O Léo Ortiz vai fazer então a marcação aqui pelo corredor, o Léo Pereira mais centralizado e o Alexandro fecha também mantendo a unidade, né? O time do Flamengo então fica com uma linha defensiva de 3. E se você tá acompanhando as análises que eu tenho feito aqui do Flamengo, esse bloco alto é muito eficiente desde que o adversário avance aí de encontro com a compactação. Uma vulnerabilidade, ou melhor, uma pequena vulnerabilidade que tem aparecido é justamente nas jogadas de inversão, quando o adversário, no primeiro momento, arranca aqui por dentro do bloco, ativa essa compactação, rompe ali aquele primeiro combate e depois tenta a jogada de inversão. Nesse caso aqui, ó, se você olhar lá embaixo na imagem, tem um jogador da LDU passando livre aqui. E por que ele ficaria livre, né? Ou pelo menos com a possibilidade de sobrecarregar o Alexandro, porque o Alexandro tá marcando justamente aqui o ponta direita da LDU. Ele acabaria ficando sobrecarregado caso essa jogada saísse aqui na inversão. Mas não é o caso desse lance. Esse lance a LDU tenta ir de encontro com a compactação aqui do Flamengo e acaba desperdiçando a posse de bola. Esse aqui é o gráfico que eu falei pra você que ilustra muito bem a eficiência da marcação-pressão do Flamengo. Todas as saídas de bola da LDU. Bolinhas vermelhas, marcação-pressão do Flamengo funcionou e as bolinhas azuis foram as vezes que a LDU conseguiu avançar em campo, pelo menos chegar ali no campo de ataque. No primeiro tempo, praticamente o time da LDU avançou 3 vezes em campo apenas. No restante das saídas de bola da LDU, que foram várias, né, porque o Flamengo ficava tentando atacar o tempo inteiro. Grande vantagem aí da marcação-pressão do Flamengo nesse cenário. Depois que o time fez o segundo gol, aí o time acabou dando uma relaxada e a saída de bola da LDU passou a ter um pouco mais de eficiência. Inclusive tem uma aqui bem interessante, mas calma que a gente já vai chegar lá. Isso porque nesse momento é importante a gente ilustrar aqui o cenário que mais aconteceu nessa partida, que foi justamente esse que você tá vendo aí na tela. Flamengo fazendo seu ataque posicional, LDU marcando em bloco baixo. Aí entram as variações que a LDU usou nessa partida. O time começou marcando nesse 5-2-3 com alguma peculiaridade, em especial os pontas, nessa linha do primeiro combate ela ficava sempre muito fechada ali pelo corredor central. O time não entrou com 3 zagueiros de ofício, né? Geralmente o que acontecia aqui, o camisa 5, aqui o volante, que depois ele vai fazer um papel de volante entre as linhas, ele recuava aqui compondo a linha, né? Então ele ficou bem dentro da linha defensiva, mas sempre pelo lado direito. Eu achei bem curioso isso, né? Geralmente acontece isso, né? O volante central ele recua entre os zagueiros, mas muito por conta de tentar talvez neutralizar aqui as cabeçadas do Bruno Henrique, a LDU fez questão de ter um jogador mais alto, né? Um zagueiro ali para conseguir proteger dos cruzamentos. Inclusive o Flamengo tentou muitos cruzamentos no primeiro tempo, a gente já vai entender o porquê, em especial aqui pela esquerda. Mas até voltar aqui esse mesmo lance, alguns segundos aqui para trás, para você entender também a organização ofensiva do Flamengo com a posse de bola. O Felipe Luiz promoveu uma das suas variações nesse caso, né? Muitas vezes a gente via que o Alexandro recuando aqui mais por fora do bloco, né? O Flamengo fazendo aquele 3-2-5, mas nessa partida ele atacou demais, em especial no primeiro tempo. E essa decisão acabou se mostrando muito acertada, porque se você pensar no desenho defensivo da LDU, quais são os espaços que podem aparecer? Precisamente pelos lados, né? Então você atacar com ponta e lateral simultaneamente, fatalmente você vai conseguir sobrecarregar aqui os lados do campo. E essa sobrecarga foi muito eficiente aqui pela esquerda, né? Na dobradinha ali, Michael e Alexandro. Funcionou muito bem isso. E é curioso que a gente já nota vários traços ali do próprio discurso do Felipe Luiz nas coletivas, do modelo de jogo que ele tá tentando implementar. E uma coisa que ele sempre fala é que um dos pilares do modelo de jogo dele é justamente equipe atacando espaço. E nesse lance aqui isso vai ficar muito evidente, só para ilustrar, né? Já fazendo esse paralelo entre o campo teórico e o campo prático. Dá uma olhada, o Alexandro começando mais recuado, mas diferente das outras partidas, ele vai estar sempre iniciando mesmo a jogada mais recuado, mas pronto para atacar o espaço. Justamente porque o Flamengo tentava primeiro dar uma entortada, né? Criar uma barriga ali na linha defensiva. O De La Cruz vai carregando aqui por dentro, ó. Ele vai atraindo a marcação, nesse caso, ó, dá uma olhada como o ala direita, né, que tava fazendo a marcação, né, naquela linha de 5, aqui, ó, dá uma olhada, ele deu com apenas 4 jogadores na linha defensiva, isso porque essa arrancada do De La Cruz já acabou atraindo a marcação, então, do ala direito aqui da LDU. E nesse momento, agora sim, o Alexandro vai atacar o espaço, e com isso ele vai criar uma situação aqui de 2 contra 1 pra cima do lateral. Geralmente, então, essa sobrecarga acabava ajudando com que o Flamengo iniciasse suas jogadas, por isso que o time atacou muito aqui pela esquerda. Geralmente, quando essa bola vinha da direita pra esquerda, essa sobrecarga acabava aparecendo. Se até voltar aqui um pouquinho o lance, você vai perceber então, primeiro ponto, Alexandro, né, atacando o espaço, esse é um ponto muito importante, e o segundo, quem começou a jogada arrancando lá na intermediária com a bola, veio lá do corredor da direita e vai também atacar o espaço, é o próprio De La Cruz, ó. E ele que vai dar prosseguimento na jogada aqui no meio da área, ó. Recebe com bastante espaço, isso sempre ajuda a bagunçar muito a marcação, né, vira um verdadeiro caos ali dentro da área, ele tenta fazer um cruzamento e a zaga da LDU consegue neutralizar. E uma coisa que deu muita tranquilidade pro Flamengo nessa partida, por mais que em alguns momentos o ataque posicional não conseguiu criar grandes chances de gol,
Foi um gol cedo de bola parada, ficou um cenário muito parecido com o que a gente havia visto aqui na partida contra o Juventude. Flamengo resolvendo aí cedo o jogo na bola parada. É um levantamento e o Léo Ortiz vai desviar lá na primeira trave, né, no bico da pequena área, faz esse belo gol, mas tem um detalhe aqui que eu acredito que você já tenha visto, mas caso você não tenha visto, é o Arrascaeta, ó. Dá uma olhada como no começo da jogada, o volante direito aqui da LDU tá marcando ali, né, marcando de perto mesmo o Léo Ortiz. E o Arrascaeta já tá olhando aqui pra ele, né? E quando sair a cobrança, dá uma olhada que o Arrascaeta vai fazer, ó. Ele vai segurar então ali, fazer o bloqueio pra que o Léo Ortiz consiga cabecear livre essa bola. Só um detalhe aí que eu achei bastante curioso, mas são jogadas que muito provavelmente a gente vai ver o Flamengo repetir. Ó, o posicionamento inicial aqui do Flamengo, de novo com o Alex Sandro um pouco mais recuado, mas de novo ele vai atacar o espaço, ó. Tabela de ultrapassagem ali com o De La Cruz, vai arrancando com a bola dominada. Agora esse ataque aqui, essa condução é sempre muito importante, ó. De novo aquele ponto que eu havia falado no começo da análise. O fato do Alex Sandro não soltar de primeira aqui no Michael, carregar a bola, cria essa barriga aqui na linha defensiva, né? Entorta a linha defensiva. Isso gera vantagem aqui pelo lado esquerdo. Só para ilustrar como o Flamengo conseguia facilmente, né, principalmente no começo do primeiro tempo, criar vantagem aqui pela esquerda para dar prosseguimento na jogada. Então, esse pequeno espaço até a cobertura ser ativada aqui, ó, na verdade não conecta de primeira, mas mesmo assim o Michel tá com espaço, ó, ele vai trazer para a perna direita e vai possibilitar que ele faça um cruzamento. E tem vantagem lá no destino, né? O Flamengo criava muito isso, inclusive atacando aqui em situação de 3 contra 2. Michel faz o cruzamento, o Arrascaeta quase faz a finalização ali, ou Luiz Araújo, se não me engano. Mais uma boa jogada aí do Flamengo pela esquerda. O que acabou faltando de fato foi algumas tomadas de decisões, né? Por exemplo, aqui de novo tem uma situação de 2 contra 1 e o Alexandro se projetando ali para atacar o espaço entre o lateral e o zagueiro. Seria uma excelente condição aqui pro Michel fazer o passe aqui nesse ponto, né? Para que o Alexandro canhoto pegasse a bola redonda aqui e fizesse um cruzamento, né? Um tapa ali para dentro da área, onde teria 2 jogadores do Flamengo para fazer a finalização lá na segunda trave, BH e Luiz Araújo. Mas dá uma olhada como o Michel não vai fazer o passe, né? Tá em boas condições aqui, tem bastante espaço, mas ele não vai fazer o passe, ó. Dá um cortinho ali pra direita e puxa, né? E agora a janela de oportunidade se fecha, o marcador dele já tá aqui pronto para fazer a interceptação. Mesmo assim, nesse lance, olha a importância das movimentações sem a bola, né? Vou até pular aqui alguns segundos para você perceber agora, ó. Dá uma olhada como o Alexandro, ele não vai ficar aberto, ele vai invadir a área. Isso porque saiu uma inversão lá pra direita, a bola vai chegar lá na direita com o Wesley e ele vai fazer um cruzamento. Olha o Alexandro lá invadindo a área para tentar a finalização. A câmera fecha aqui, ó, mas quando ela abre, o Alexandro aqui já pronto para fazer a finalização. Mesmo que o cruzamento não saia de primeira, ó, agora sim chega no Luiz Araújo. De novo o Flamengo povoando bastante aqui a área, a bola vai ser invertida novamente aqui na esquerda. O Gerson trabalha a bola, De La Cruz, Gerson novamente. Depois eu até fui pegar esse lance com mais detalhe. A própria movimentação do Alexandro carregou o lateral, né, o jogador que marcava mais aberto na linha defensiva para dentro ali da área. E quem tá marcando aberto aqui é o próprio ponta direita, né? Então de novo, vai ficar muito mais fácil escapar nas costas dele. Essa dobradinha Michael ali com o Alexandro, principalmente arrastando a marcação, gerou muita vantagem pro Flamengo. Essa é uma excelente jogada, ó. Belo passe aqui por cima do Gerson, deixa o Michael em ótimas condições, ele até ajeita ali pra perna direita, mas pega mal na bola, não consegue a finalização. Mas só pra ilustrar mais uma boa jogada do Flamengo aqui pela esquerda. Mas claro que além das vantagens com a bola rolando, que aconteciam geralmente aqui pela esquerda, inclusive se a gente pegar aqui várias análises diferentes do Flamengo, a gente vai perceber que, por exemplo, na partida contra o Corinthians, o time atacou ali pelo corredor central, na partida contra o Grêmio atacou pelo corredor central, nas partidas do Campeonato Carioca, muitas vezes o time explorava demais o lado direito, né? Aquelas análises lá onde o Wesley gerava desequilíbrio, principalmente nas situações ali de saída de bola. Então, vai mostrando como o Flamengo tem várias alternativas interessantes ali para se adaptar de acordo com o espaço que o adversário tá oferecendo. Mas nessa análise não tinha como ficar de fora aqui as jogadas de bola parada, né? Porque mais uma vez aqui o Flamengo em uma falta levantada para dentro da área, vai colocar o Léo Ortiz em ótimas condições ali para fazer a finalização, né? Mas ele não consegue pegar. Essa de fato é uma vantagem, né? Só para deixar registrado aqui nessa análise, nas bolas paradas o Flamengo também criava muitas vantagens ali atacando a LDU, sempre ganhando as bolas paradas, né, os escanteios, mas em especial ganhando as primeiras bolas para tentar as finalizações. O ataque só deu uma travada pelo lado esquerdo quando a LDU começou a mudar um pouco seu desenho defensivo, mas que ajudou um pouco, mas não foi o suficiente para estancar a ferida. O time passou a defender no 4-1-4-1, então aquele jogador que fechava aqui o lado direito, formando um terceiro zagueiro ali pela direita, ele começou a avançar aqui fazendo um volante entre as linhas. E com isso o que aconteceu? Aquele primeiro combate de 3 jogadores que ficava muito fechado foi mais aberto, então os pontas, ao invés de ficarem fechados aqui à frente dos meio-campistas, eles começaram a marcar mais aberto. Em especial, se você olhar aqui o ponta esquerda, dá uma olhada como ele tá marcando aqui de perto o Wesley, acabou tendo essa perseguição um pouco mais bem definida ponta lateral. Claro que tinha muita troca de marcação aqui também. E o ponta da direita aqui mais batendo de frente com o Alexandro. Então com isso você tem lateral e ponta marcando lateral e ponta aqui do Flamengo, né? Você tem os 2 zagueiros e mais um volante pegando aqui o Bruno Henrique e o Arrascaeta, e pelo lado direito da defesa a mesma coisa, né? Ponta e lateral batendo de frente com ponta e lateral. Com isso a marcação ficou um pouco mais encaixada e aí passou a depender muito mais de outras jogadas. E por isso que eu falei que foi bem interessante ver como rapidamente o Flamengo também, e foi uma coisa mais natural, né?
né, foi fluindo as jogadas ali, porque os espaços vão aparecendo, os jogadores vão encontrando e vão forçando as jogadas, por conta do posicionamento inicial, um posicionamento que gera vantagem pro time. A partir do momento então que você vê a LDU com uma linha de 4 apenas, qual é o espaço que pode aparecer para você iniciar suas jogadas? Acertou se você falou jogada de inversão, né? Então o Flamengo vai levar pra direita, mas não é aquela inversão por fora do bloco, é essa inversão mais em diagonal, que vai fazer o quê? Correr a linha defensiva pro lado, em diagonal, espaçando os elementos da linha defensiva. Em especial, sempre o lateral aqui da inversão vai chegar atrasado no jogador que já tiver aberto. Nesse lance aqui, troca de posição, a Arrascaeta tá mais pela esquerda, Michael tá lá na dele por dentro. E aí quando você chega atrasado em um jogador habilidoso, o que vai acontecer? Você se expõe ao drible, a Arrascaeta leva pro fundo, faz um cruzamento, mas ela acaba passando ali, né? O BH não consegue fazer a finalização na segunda trave. O domínio no primeiro tempo de fato foi muito evidente, o Flamengo controlou as ações do jogo, só pra você ter uma noção, a LDU teve 2 ataques, né? Esse foi o mais perigoso deles, né? Foi uma jogada que nasceu lá pra esquerda, o Flamengo já tá bem postado, mas o Rossi acaba rebatendo ali no pé do jogador, ó, que bate, pega a mão na bola, manda por fora, mas só pra deixar registrado aqui que essa foi a jogada mais perigosa da LDU na primeira etapa. E pra trazer ainda mais tranquilidade pro Flamengo, no comecinho do segundo tempo, o time já achou o seu segundo gol, 54. Em uma jogadaça aqui do Alexandro pela esquerda, ele consegue se desvencilhar aqui da marcação, leva no fundo da área, faz um tapa ali pra trás, a bola resvala aqui no zagueirão, mas acaba sobrando limpa aqui na marca do pênalti pro Luiz Araújo, que domina e senta a pancada de canhota ali. Flamengo 2, LDU 0 aos 54 então do primeiro tempo. Isso deu mais tranquilidade ainda pro time, que tirou bastante o pé, essa que é a grande verdade. Agora lembra lá do começo da análise sobre a marcação-pressão do Flamengo e maneiras que os times estão tentando se adaptar para explorar os espaços que ela oferece? Aqui uma saída de bola da LDU que explora justamente isso. Foi uma saída de bola aqui que era uma cobrança de lateral, né? Por isso que o Flamengo tá bem compactado aqui. Aqui eu não desenhei, mas é só pra você fazer um exercício de projeção, ó. São os 3 zagueiros aqui da linha defensiva, nem tese, porque você tem o lateral fechando aqui. Lá naquele lance que eu desenhei no primeiro tempo era o Alexandro fechando. Nesse aqui é o Wesley, porque o Alexandro tá avançando aqui. É uma marcação-pressão bem simétrica, né? O lateral solta a pressão, a linha defensiva corre pro lado. E o ponta da inversão sempre fechado, né? No caso aqui, o Luiz Araújo. O time da LDU consegue romper, a bola já tá chegando aqui no jogador que tá recuando ali no vazio pra fazer a referência. Nesse caso, ativa mais ainda a compactação do Flamengo, né? Geralmente os meio-campistas recuam dobrando a marcação. E a LDU vai conseguir fazer o quê, ó? Conectar essa jogada na inversão. Quando conecta na inversão, 2 contra 1 pra cima do lateral, mesmo que não tenha sido uma inversão rápida muito longa. Mesmo assim, vai dar espaço pra isso, ó, pra esse cruzamento nas costas da defesa, ó. Mas ela acaba passando por todo mundo ali, por todo mundo não. Léo Pereira consegue fazer o corte e manda pra escanteio. Mas esse lance ilustra muito bem aquele ponto que eu havia falado no começo da análise. Por conta do posicionamento do Flamengo, essa jogada de inversão, seguida desse cruzamento nas costas da defesa, pode ser uma grande vulnerabilidade aí desse tipo de pressão. Obviamente, vamos continuar de olho aí pra ver quais adversários vão ser competentes, porque essa é uma jogada extremamente difícil e possivelmente o Flamengo já tem mecanismos ali de cobertura para tentar neutralizar. Qualquer novidade eu trago aqui para você. Agora, esses pontos aqui da marcação-pressão já tinham ficado evidentes em uma partida onde o Flamengo acabou sendo derrotado, que foi na partida contra o Cruzeiro. Se você não viu, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo para você aqui no meio da tela, onde eu explico em detalhes um pouco melhor tanto a armadilha de contra-ataque que o Cruzeiro criou lá, que acabou sendo decisiva para a partida, e outros cenários táticos também bem interessantes. Eu espero você lá pra gente continuar essa conversa.